Num tempo de crise como nós estamos a viver, o que se verifica é que o Governo Regional, perante esta sua decisão última, prepara-se para oferecer de bandeja muitos milhões de euros àqueles que não respeitaram as populações e a sua segurança e as regras, como disse, mais elementares de um Estado de Direito democrático. É isto que o Governo se prepara para fazer com o dinheiro dos contribuintes. E, ao mesmo tempo, estamos a verificar que o Governo Regional, no Orçamento Regional de 2011, prepara-se para exigir mais sacrifícios aos trabalhadores madeirenses e às famílias com mais carências na nossa região. Ora, isto é uma atitude que nós consideramos imoral. Trata-se de um ato totalmente imoral, porque se estão a esbanjar recursos financeiros, como estão a esbanjar desta maneira, dos contribuintes madeirenses, não deve de haver lugar a pedidos de mais sacrifícios aos trabalhadores da função pública na região, à baixa dos salários dos funcionários públicos e também pedir mais sacrifícios às famílias carenciadas na nossa terra. É isto que nós precisamos de dizer à população para que todos compreendam que as opções do Governo Regional são opções que esbanjam os recursos financeiros que tanta falta fazem para ajudar os que mais precisam e também para ajudar um modelo de desenvolvimento económico na região autónoma da Madeira que vá ao encontro dos anseios e as aspirações das populações e do nosso tecido económico, ou seja, criar políticas geradoras de riqueza e geradoras de emprego. Não se compreende como é que, de facto, o Governo Regional continua, ou melhor, compreende-se, precisamente porque na Madeira não se observam e não se respeitam as regras do Estado de Direito Democrático, na Madeira o Governo continua a fazer este tipo de políticas que levam a região para um abismo. Nós sabemos qual é a gravíssima situação financeira da região, com dívidas colossais que a Madeira e os madeirenses têm às costas, um modelo de desenvolvimento totalmente esgotado e sem garantias de um futuro melhor para os madeirenses e para além das carências sociais. Perante todos estes problemas, o Governo Regional faz ouvidos de mercador e continua a ter estas opções que nós entendemos que são lesivas do interesse público e do bem comum e, além disso, estão a esbanjar desta forma, muito irresponsável, o dinheiro que é de todos os madeirenses e que muita falta faz aos que mais precisam e tanta falta faz para fazerem investimentos de qualidade na região autónoma da Madeira, de maneira a criarmos um modelo de desenvolvimento sustentado e sustentável na região por muitos e muitos anos. Era esta a mensagem que tínhamos para vos transmitir. Se quiserem me colocar alguma questão, estarei naturalmente a vosso dispor. É só sobre esta expropriação, que não será baixa, de certeza serão muitos milhões, embora não esteja que em causa seja o edifício de Minas Gerais e que foi autorizado a construir, mas serão muitos milhões. A questão que se põe é se o Orçamento Regional estará capaz de responder a uma coisa dessas, se não vai ter que cortar investimentos para pagar uma obra que, portanto, estava ilegal. Não acha que vai ser preciso prescindir de investimentos para fazer isto? Naturalmente que se o Governo se prepara para indemnizar os proprietários daquele edifício, vai ter de buscar dinheiro a algum lado. E vai buscar dinheiro exatamente nas áreas de carência na região. E é isto que não se pode compreender e que os madeirenses não podem admitir, porque é um ato de total imoralidade, como disse. Não se pode estar a ir buscar dinheiro que faz falta, de facto, às famílias, faz falta à região, para pagar, entregar de bandeja aos próprios responsáveis por um conjunto de ilegalidades e de irresponsabilidades políticas que licenciaram aquele edifício e que construíram aquele edifício. Isto, em qualquer região democrática da Europa, atitudes desta natureza levava a consequências muito mais graves para a própria governação e para o próprio governo. Infelizmente, aqui na Madeira,
tudo parece que está normalizado neste ambiente de irresponsabilidade política. E o que nós queremos é dizer que a Madeira tem um problema de fundo. A montante deste problema existe um tal desrespeito para com as populações que sofrem. Existe uma ausência de um modelo de desenvolvimento que garanta a segurança das pessoas, a vida das pessoas na nossa terra e, acima de tudo, que também garanta uma dinâmica económica para gerar melhores condições de vida para as populações. E existe nesta governação uma preocupação em servir os interesses de poucos. E esta aqui é a realidade. Por isso é que a população deve refletir sobre este partido que governa a Madeira há cerca de 36 anos, que não está a tomar as opções mais adequadas para servir o interesse e o bem comum, e substituir o governo. Porque em democracia é preciso que as pessoas compreendam que têm o poder do voto para substituir os governos que não respondem às necessidades e aos anseios das suas populações e não dão uma resposta adequada àquilo que são as carências da região. E neste momento nós estamos a verificar que os recursos financeiros dos madeirenses estão a ser canalizados de forma irresponsável para estes fins, para cobrir estes atos de irresponsabilidade da própria governação, e esse dinheiro é de todos os madeirenses. Como disse, noutra região democrática da Europa, as consequências de uma atitude desta natureza seriam muito mais graves para a própria governação. Infelizmente, aqui na Madeira, isso ainda não acontece, mas esperemos que a população acorde para este grave problema que tem a ver exatamente com o funcionamento do regime e das regras mais elementares de um Estado democrático na região autónoma da Madeira.